Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Eu trabalho no ER Norte, que é o escritório da região de Santana. Tá? Hoje vamos falar com vocês sobre como tornar a sua empresa acessível. Na verdade, nós temos um material depois, não temos para todo mundo, um material bem interessante, que comenta um pouco mais sobre o que é, e detalha um pouco mais sobre como tornar a nossa empresa acessível. Tá? Primeiramente, vamos comentar com vocês aí o que é o Sebrae. O Sebrae, na verdade, é uma instituição com fins públicos, porém de gestão privada. Ou seja, todo mundo tem CLT, não somos funcionários públicos, somos funcionários com carteira assinada como todo mundo, temos metas, temos que atender vocês, é para isso que o Sebrae existe. Muita gente fica, poxa, eu vou lá no Sebrae, tenho medo de ir lá, porque o meu plano, eu não estou muito confiante. É ao contrário, gente, nossa razão de existir é atender vocês, é tentar mostrar, né, tentar realizar com que vocês tenham, na verdade, a realização pessoal de ter um negócio e que ele traga dinheiro, porque nada mais vale de vocês ter uma coisa, um sonho, e esse sonho, na verdade, ele somente te consumir o seu dinheiro, o seu tempo. Então, para isso que o Sebrae está lá. O Sebrae dispõe de programas setoriais, onde nós temos setores que nós atendemos: alimentação fora do lar, mecânica, beleza. Então, todos os nossos escritórios estão capacitados para atender. Pedir desculpa para vocês que eu tenho que fazer a palestra daqui, porque, infelizmente, ontem sumiram os nossos equipamentos de mudar os slides, então eu tenho que mudar aqui direto no computador. Tá? Então, o Sebrae dispõe também de consultorias para as pessoas jurídicas, então as consultorias, no caso, para as pessoas, para as empresas constituídas. Nós temos também as palestras, então tem a palestra SEI, na medida. O interessante que o Sebrae sempre comenta, que o Sebrae sempre disponibiliza, é o atendimento pessoal e o atendimento 1 a 1. Então, onde nós vamos observar caso a caso qual a sua real necessidade. Então, contem com o Sebrae, estejam presentes nos nossos escritórios e pontos de atendimento. Tá? Além de nós temos os cursos, tanto online como presencial. Então, por isso aqui, estar dentro dos nossos escritórios, onde a pessoa vai conseguir entender a sua real necessidade e poder proporcionar uma melhor solução para vocês. Tá? A palestra que nós vamos tentar mostrar para vocês, até o próprio slide, na verdade, ele já mostra para a gente uma questão de acessibilidade, onde muitos de vocês não estão vendo nada. Infelizmente, também não conseguimos apagar a luz aqui da frente. O que nós vamos sempre, como tudo que a gente ensina, é resiliência, a gente poder aprender com nossos próprios erros. Então, com certeza, para o próximo ano, o telão já vai ser diferente, tentar desligar a luz. Eu vou ler para vocês os slides para a gente tentar aí trocar um pouco de informação. Tá? Como tornar a sua empresa acessível, o que é acessibilidade, onde eu começo, quais são as deficiências, os tipos dessas deficiências, os desafios, as dicas de relacionamento, as adaptações, né, que eu vou precisar para trabalhar, sugestões e os benefícios para os empresários. O que é a acessibilidade? Agora fica um pouco mais nítido. É o livre acesso, gente. É você chegar e falar, poxa, eu tenho qualquer tipo de limitação, eu vou conseguir chegar naquele lugar. O número que nós dispomos atualmente é em torno de 20% das pessoas possuem algum tipo de deficiência. Esse número ele é questionado, nós estimamos um número em torno de 24%. Tá? Então, qualquer tipo de deficiência, desde deficiência de mobilidade reduzida, até deficiência visual, que é a maior parte. Eu vou falar para vocês o que a gente entende como acessibilidade. Não só as pessoas que tenham, no caso, essas deficiências, onde elas não consigam ter esse porte, não consigam ter o atendimento que lhe traga benefício, como as pessoas que são altas, que nem é o meu caso, as pessoas que são obesas, que nem é o meu caso, porque, querendo ou não, isso influencia. Chegar numa loja, por exemplo, eu que tenho 1,90 m e bater a cabeça, eu não vou voltar nessa loja.
Eu ia a um restaurante, por exemplo, que minhas pernas não caibam dentro, que eu não me sinta confortável, eu não vou retornar. Então, por isso que nós dizemos de acessibilidade. Eu atendemos ontem cerca de mais ou menos umas 30, 40 pessoas na abertura da feira, na entrada da feira, sobre acessibilidade. Não eram todos idosos, não eram todas pessoas... Não, às vezes a pessoa fez uma cirurgia no braço, às vezes a pessoa está com dificuldade por estar grávida no início de gravidez, às vezes a pessoa não está se sentindo bem naquele dia. O que a acessibilidade vai trazer para a gente? É um conforto, fazer com que todas as pessoas consigam ter uma igualdade em condições, tá? A palestra, nós não focamos na parte legal da acessibilidade como um todo. Nós imaginamos que cada lugar, cada ponto de atendimento, cada empreendimento consegue dispor das ferramentas que ele tem em prol da acessibilidade. Poxa, eu não tenho espaço, não dá para eu adaptar, o espaço é pequeno. Gente, treinando o meu funcionário para chegar na porta de um cadeirante, um idoso, e falar, seguinte, o meu espaço é pequeno, mas eu estou trazendo todas as opções aqui na frente para atender você. Eu estou trazendo para esse cliente o quê? Com que ele perceba que ele não está, que ele não tem as mesmas igualdades de informação, igualdades de conteúdo, como qualquer outra pessoa que entrar dentro do meu empreendimento e que vai tomar a decisão se vai ou não vai adquirir o meu produto. Então, para isso que é a acessibilidade. Quem ganha com a acessibilidade? No Sebrae, a gente sempre fala que nós não temos o cliente satisfeito, nós não continuaremos com a nossa empresa funcionando. A base do cliente, a minha empresa inteira tem que ser feita onde? Em volta do que o meu cliente quer, do que o meu cliente precisa. Imaginem vocês, se vocês têm um tipo de deficiência de mobilidade reduzida, por exemplo, e você vai a um lugar, uma papelaria, por exemplo, e tem um estacionamento na porta. Se você precisa de um item, uma caneta que quer que seja, você não vai ir na outra papelaria que não tem o estacionamento na porta. Você vai, se todo mundo que em volta de você perceber ou perguntar, quem você vai indicar? A papelaria que tem estacionamento na porta. É lógico que estacionamento na porta, que eu estou dizendo para vocês, o que é? É a questão de não só a pessoa ter onde parar o carro dela, mas como ela é recepcionada. A pessoa chegar lá na porta e falar, o senhor precisa de ajuda? Como eu posso ajudar? A melhor pergunta que nós devemos fazer o tempo todo para os deficientes, para qualquer pessoa que precisa de ajuda, é como eu posso ajudar? Nós estivemos lá, que nem eu comentei, estamos atendendo todas as pessoas que precisam na entrada da feira, e muitas das pessoas que chegam com mobilidade reduzida ou deficiência intelectual, a gente olha e fala assim, posso preencher para você? Elas falam que não. Por quê? Porque, gente, é muito simples. Mesmo que demore 1 hora para ela preencher um cadastro, ela quer se sentir útil, ela sabe que ela consegue. Se nós chegamos para essa pessoa e falamos, não, daqui que eu preencho, nós estamos colocando tudo no lixo. Eu tenho o quê? Que perceber o que eu posso ser útil. Vai demorar, não importa, vai estar com a letra feia, não importa. Eu tenho que perceber o quê? Que esse público que eu estou atingindo, ele vai ser um público fiel. Eu tenho certeza que nós trabalhamos, na verdade, lá com uma equipe de 5 pessoas para atender 30 pessoas. Pessoal, todo mundo dos nossos escritórios aqui, se nós formos olhar, cada uma dessas células que estão trabalhando na feira, é a menor fração. Então, ou seja, para cada um funcionário atendeu 6 pessoas. Se um diretor olhar isso, ele vai mandar todo mundo embora, grosseiramente falando. Mas eu tenho certeza que essas 30 pessoas vão voltar o ano que vem. E vão trazer gente junto com elas. Eu tenho certeza que elas estarão nos nossos escritórios, porque elas perceberam que o brilho no olhar de todo mundo lá na frente, de como eu posso ser útil, vai mudar a vida delas. E vai, com certeza, mudar a vida de todo mundo. Tá? Como, né? Por onde eu vou começar? Primeiro, eu tenho que conhecer quem são essas deficiências, como eu vou me relacionar, quais são as adaptações que eu preciso fazer ou não no meu ambiente de trabalho. Quais são as vantagens, os benefícios e as dicas, né, que a gente sempre vai ouvir no nosso dia a dia. Então, as dicas que nós vamos colocar aqui é uma questão simples, que nós ouvimos no mercado. O que você tem que fazer? Observar o seu mercado, o seu dia a dia, para saber como que essas dicas vão fazer diferença no seu mercado, no seu dinheiro, no seu bolso, literalmente. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as deficiências. Desculpa, eu tenho que falar muito rápido, porque a gente tem apenas 1 hora, 1 hora e 10 no máximo.
A primeira deficiência que vem em mente é a deficiência física, a dificuldade mesmo de locomoção, a dificuldade das pessoas que tenham problema de, posso dizer assim, congênitos, que levam a que essas pessoas não consigam ter uma igualdade de condições com todas as outras. Tá? Então, uma coisa que vem sempre na mente é o coitadinho. Essa é a visão que o Sebrae tem que passar para vocês. Se vocês pensarem nos deficientes como coitadinhos, vocês com certeza irão perder muitos clientes. Você tem que perceber ao contrário. Que legal que você tem dinheiro para estar aqui e para gastar esse dinheiro comigo. Eu vou te tratar igual eu trato todo mundo. Porém, eu sei que você não vai conseguir, né, ser tratado como todo mundo. Então, eu vou criar alternativas e opções para isso. O deficiente visual, ele, na verdade, ele é um dos problemas na questão de como ele é visto pela sociedade. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu atendi um senhor muito inteligente, ele é doutor em faculdade, tem 6 livros escritos, e ele veio ontem aqui, ele é deficiente visual. Eu andando com ele na feira, e ele se apoia no ombro para andar na feira, para ele saber se está subindo, se está descendo. Todo mundo que passava em volta esbarrava nele. Porque vocês que passam, eu digo todo mundo, não é obrigado a saber que ele é deficiente. Ninguém anda com uma faixa falando que é deficiente. Ele, para se sentir bem com a sociedade, ele não usa óculos escuros em lugares fechados, porque ele quer se sentir igual a todo mundo. Mas todo mundo passou, esbarrou nele. Ele não vai entender isso como uma ofensa. Ele sabe que ninguém é obrigado a identificar se ele é deficiente visual ou não. A capacidade, eu tenho certeza que vocês que têm empresa já atenderam muitos deficientes visuais e vocês não sabiam que eles eram deficientes visuais. Eu até desafio a todos aqui, mesmo aqueles que enxergam bem ou enxergam mal, que nunca tiveram uma dificuldade em nenhum estabelecimento de achar o preço, de conseguir identificar o preço. Eles colocam cada vez o preço em letras menores, em letras mais difíceis da gente poder entender. O pessoal vai e põe fundo branco com a letra amarela. Gente, para quê? Eu tenho que andar com lupa, tirar foto para poder enxergar. Então, isso são questões simples que eu tenho que, posso dizer assim, criar alternativas para que isso não aconteça. Então, poxa, se eu colocar numa letra grande lá, quanto isso vai me dar de custo a mais? Eu tenho que identificar isso, às vezes o custo é mínimo, é muito pequeno, por que eu vou atender aí 80% da população se eu posso atender 100%? A pessoa que enxerga bem, ela não vai ficar brava comigo. Poxa, você pôs uma letra grande. Não vai, ela enxerga do mesmo jeito. Então, isso que eu tenho que tentar, alcançar o 100%. A deficiência auditiva é outro fator, assim como a deficiência visual, da grande dificuldade onde você vai perceber. Às vezes você está com a pessoa, você começa a conversar com ela, e às vezes ela não entendeu nada do que você falou. Então, a questão, o feeling, o treinamento da sua equipe, é onde vai proporcionar, né, o atendimento para que esses clientes tornem-se fiéis. O deficiente auditivo, da mesma forma, difícil eu saber que ele está ali, difícil eu saber que ele precisa da ajuda, até o primeiro contato que eu der para ele, o contato sonoro. Tá? Então, com certeza, nós temos que perceber, em cada pessoa que vem ao meu estabelecimento, olhar olho no olho, como eu posso ajudar? E verificar como essa pessoa vai responder. A deficiência intelectual é a deficiência que, na verdade, a cada vez mais acontece de nós termos essas pessoas inseridas na sociedade. É uma questão muito bonita, muito interessante, porque eu não sou um cara tão velho, eu tenho 35 anos de idade, e a cada ano que passa eu vejo mais deficientes na rua, vejo mais pessoas com síndrome de Down na rua, eu vejo empreendedores, nós recebemos no Sebrae pessoas com Down, pessoas com vários tipos que falam que seria atraso, mas no nosso modo de ver, seriam com várias necessidades que exijam, né, que essa pessoa tenha demora um pouco mais em atingir os objetivos. E as necessidades, a deficiência múltipla, quando ela acumula mais de um tipo de necessidade, mais um tipo de deficiência. A primeira parte falando de mobilidade reduzida, que é a pessoa que são os deficientes físicos, podemos englobar aí também as grávidas, né, e os obesos, o pessoal, os idosos. Então, quais são os principais desafios delas, né? É vencer os desníveis, então, ou seja, nós temos escadas, corrimões, e o tamanho dele, aonde ele está disposto, a altura dele influencia. O degrau, nós tivemos no final do ano a festa do Sebrae em um restaurante, e tinha vários e vários degraus lá, e com certeza os degraus, todo mundo caiu, seja enxergando bem, enxergando mal,
Gente, vamos olhar aqui, ó, se for tomar como base aqui mesmo. Se eu estiver olhando de cima e não vir, não observar a sombra, para mim é a mesma coisa. Se eu olhar, se tivesse qualquer dificuldade de luz, eu cairia aqui na frente de todo mundo. O que a gente quer mostrar com isso? Que eu tenho que perceber, eu tenho que me colocar como se eu fosse esse público. Eu tenho que tentar, poxa, como que eu vou saber disso? Eu vou pegar as pessoas que eu conheço que têm e vou pedir opinião. Falar, vamos lá no meu estabelecimento e vamos ver como ele está. Manter o equilíbrio, passar por locais estreitos, percorrer longos percursos, pisos escorregadios, abrir, fechar portas, manipular objetos e mecanismos redondos. Isso é uma questão que eu assim, tinha muito na minha cabeça. Tipo, o mecanismo redondo, quando eu comecei a estudar o tema, eu falava, pô, é tão fácil abrir uma porta redonda, né? Aí uma pessoa que tem mobilidade reduzida me falou, faça isso de uma perna só. Eu fui tentar fazer de uma perna só, é difícil. Parece que não, mas não é a mesma coisa. Então, são questões simples, que parece que não, mas trazem resultado para o nosso público. Tá? O piso escorregadio é uma questão óbvia, não importa se é com mobilidade ou sem mobilidade. O piso não pode ser escorregadio em qualquer ambiente de negócios. Eu vou ter acidente, eu vou ter pessoas que vão poder se machucar e posso até, porventura, ter processos com relação à minha empresa. Locais estreitos e percursos longos. Então, eu tenho um restaurante, por exemplo, e meu caixa, a pessoa tem que andar até lá embaixo. Eu tenho que perceber, a cada dia que passa, eu tenho que analisar aquela análise fofa, né? Quais são as ameaças, as oportunidades do meu negócio. E eu tenho que perceber o quê? Que a cada dia que passa, se eu não refazer, se eu não repensar o diagrama da minha empresa propriamente dito, eu vou estar indo para onde? Eu vou estar percebendo, eu vou estar sobrevivendo e não ganhando dinheiro. Pessoa em cadeira de rodas, né? O cadeirante, ele não consegue vencer desníveis isolados, ele não consegue andar em escadas. Então, o que eu tenho que proporcionar para ele? Algum outro artifício, ou ele seja atendido no andar de baixo, ou tem elevadores. Ele não consegue, na verdade, ele tem o alcance, né, limitado visual. Isso é uma questão que todos os mercados que nós vamos aqui no Brasil, por exemplo, você percebe que tem os itens mais caros estão ao nível dos nossos olhos. Porém, se vocês forem, nós começamos a estudar, e não é nos Estados Unidos, tá? Vem na Europa, de países com maior índice, maior IDH, é obrigatório você ter em todos os níveis os produtos. Ou seja, é papel higiênico, ele está aqui embaixo e está até lá em cima. É palmito, ele vai desde lá, o que a gente fala, vertical e não horizontal. Porque não importa, eu não estou falando aí somente do deficiente em cadeira de rodas, eu estou falando do anão, eu estou falando do grandão que nem eu, que às vezes, poxa, eu vou lá e não acho o produto, às vezes ele está lá embaixo. Eu não vou ficar me agachando, vai procurar um produto. Eu vou olhar e falar, bom, é esse produto ou não é esse produto? Não tem, vou embora para minha casa, ou a empresa perdeu dinheiro. Então, por isso que a gente coloca esses pontos que são essenciais. Ainda não há no Brasil uma legislação própria com relação a isso, mas nós estimamos, nós imaginamos que para o futuro seja essencial, já que os empresários ainda não observaram. Tá? Os locais estreitos e portas, né, com certeza é um grande problema. Então, se você tiver uma porta e ele passa, para passar um cadeirante, tem que ter no mínimo 70 centímetros para que passe uma cadeira. O que o Sebrae fala? No mínimo, colocar 80 centímetros. Por quê? Ele tem sacola, ele tem a mão do lado dele, a cadeira tem 70 centímetros. Geralmente ela é feita sob medida, então você tem pessoas menores que têm cadeiras menores, pessoas que têm cadeiras maiores. Mas nós estimamos em torno de 80 centímetros, você tem uma grande folga para você poder trabalhar. Tá? O espaço para que a cadeira gire é algo muito importante também, porque se a gente não pensar nesse movimento que a cadeira faz, a pessoa pode literalmente ficar presa no nosso estabelecimento. Então, são questões que a gente coloca, mas quando a gente chegar nos exemplos, eu vou falar um pouco melhor de como que deve ser essa abordagem. Tá? Deficiência auditiva, o principal desafio, por exemplo, você vou comprar frios no mercado, por exemplo, e você pega ali a senha e ele apita a senha e põe o número. Às vezes a pessoa não está, né, percebendo aquela senha, não está com as atenções dela olhando aquele número na hora.
Então, o que a gente tem que perceber? Que assim, se ela tem deficiência auditiva, todos os pontos que exijam comunicação sonora, eles terão dificuldades. Tá? Uma outra questão muito importante dos deficientes auditivos, isso nós englobamos muito em marketing, é toda a mídia que eu elaborar, todo o material que eu for soltar ao mercado, eu tenho que tentar colocar a comunicação mais simples possível. Na língua, em Libras, não há conjugação de verbo. Então, se tiver lá, por exemplo, qualquer verbo conjugado, para uma pessoa que aprendeu, que nasceu surda e muda, para ela, com certeza, eu trabalharei, vamos colocar, para ficar bonita, vamos colocar os verbos bem conjugados. Para o deficiente auditivo, ele pode ler aquilo e não entender nada. Então, o quanto mais simples, mais comunicação eu colocar em poucas palavras, para o nosso cliente, melhor é. O deficiente visual, que eu já até comentei, falei da parte lá dos preços, né? Mas todo e qualquer tipo de informação que eu passe visualmente, desde onde a pessoa chega. O deficiente visual, ele tem a necessidade de, quando ele vai, eu estou procurando um endereço na avenida tal, número tal. Se ele é deficiente visual, se o meu número não tiver também disposto de uma forma com que ele enxergue, ele não vai me ver. Ele vai ficar procurando. Quando ele chegar no meu estabelecimento, ele já está até nervoso, porque eu não achava o bendito do número da minha rua. Então, começa daí, né? Orientação interna, onde é o caixa, onde não é o caixa, onde é atendimento, onde ele pega a senha. Essas questões visuais têm que ter o contraste e o tamanho. Como que eu posso verificar isso? Com certeza, eu tenho amigos que têm a deficiência visual, ou eu mesmo posso muito bem colocar um plástico na frente do meu rosto e tentar enxergar. Vamos ver, vamos eu criar em mim mesmo essa deficiência para ver como é que eles verificam, como é que eles têm esse ponto, tá? Vamos lá. Agora, ele tem uma dificuldade também na localização, por exemplo, em qualquer ponto que seja ponto comercial, em achar os interfones. Então, uma outra coisa, poxa, eu tenho uma loja, minha loja é fechada, por exemplo, o pessoal sempre põe o interfone da mesma cor para combinar, para ficar bonitinho com a rua. Nessa, o deficiente visual está ali que nem um doido procurando e não consegue falar com ninguém. Os sites, o portal, hoje em dia você tem como, né, algumas ferramentas de que seu site se torne acessível para os deficientes visuais também. Ele tem um softwarezinho, ele vê lá no seu site, ele consegue ler tudo que está escrito ali. Eu tenho que dispor também para esse meu público o catálogo, todos os meus produtos em braille, para que consiga, né, para que ele consiga verificar, é muito interessante isso, e em letras aumentadas também, porque às vezes a pessoa que não é deficiente visual por completa, mas ela possui deficiência limitada, ela também vai enfrentar uma grande dificuldade em ler o meu cardápio, por exemplo. Eu tenho alguns restaurantes que você vai, é tão escuro que você não consegue identificar nada. Então, com certeza, nós temos que pensar nisso, porque se eu limito o meu cliente veja o meu cardápio, eu estou limitando com que ele veja o quanto ele vai comprar, quanto ele vai gastar e, consequentemente, quanto isso vai entrar de dinheiro no meu bolso. Tá? Pessoas com deficiência visual, né? Primeira coisa, não grite com ela. Muita gente, quando vê o deficiente visual, ou qualquer tipo de deficiente, primeiramente infantiliza. Pensa naquela questão que falei inicialmente, coitadinho, muito pelo contrário, que bom que ele consegue, né, fazer, que ele consegue ter uma vida ativa. Ao guiá-lo, ofereça o braço. Hoje em dia eles usam o braço ou usam o ombro. Você oferece, olha o meu braço, posso ajudá-lo? Ele fala, não, gostaria que você me conduzisse. Ok, bacana, vamos lá, está aqui o meu braço, pega a mão dele, coloque no seu ombro ou no seu braço e ele consegue fazer, né, consegue andar sem problema algum. O cão-guia é uma lei, onde eu tenho que, obrigatoriamente, por lei, deixar o cão-guia entrar em todos os lugares do meu estabelecimento. O cão-guia, não sei se vocês sabem, ele ajuda o deficiente visual até onde está a privada, onde está o papel higiênico, onde está o lavatório. Eles são muito inteligentes e eles são os olhos, literalmente, dos cegos. Então, nunca brinque com eles também enquanto eles estiverem em serviço, não ofereça água nem comida, e eles com certeza ajudam muito, mas eu tenho que, por lei, não importa se é um restaurante, eu tenho que deixar o cachorro entrar. Tá? E, na verdade, a gente fala cachorro, mas eles são completamente muito evoluídos. Tá? Pessoa com deficiência auditiva, sempre vou perguntar para ela como eu posso ajudá-la. Se ela começar a apontar para o ouvido alguma coisa, não adianta eu gritar, gente, às vezes ele não está ouvindo nada do que eu falar. Então, a primeira coisa, eu não sei falar Libras. Poxa vida, você escreve.
né? Vamos tentar ter uma interação com ele. Posso escrever para você? Não, o que você está precisando? Vamos fazer mímica com esse cara, que com certeza essa mímica eu estou me comunicando muito mais do que se eu ficar berrando no ouvido dele. Pessoa com deficiência física, nunca carregue a pessoa sem autorização dela. Vai naquela parte que eu comentei com vocês, que é da realização pessoal. Eu pegar uma pessoa que está com mobilidade reduzida e falar, não, vem cá que eu vou ajudar. Às vezes eu pegando ela, posso literalmente quebrar o braço dela, posso fazer com que ela tenha mais problemas do que ela tinha antes. A cadeira de rodas é um outro item nisso. Eu não posso ajudar a pessoa a entrar e sair da cadeira de rodas. Eu tenho que oferecer, ela entra e ela sai da cadeira de rodas. Tá? É uma questão assim, isso são médicos que nos orientam, porque o próprio tronco dela, ela tem que entrar, ela entra de uma forma, ela se sente confortável e ela solta o corpo dela. Se eu ajudar, eu posso também, né, brincando, mas não é brincadeira, posso quebrar um osso dessa pessoa. Nunca se apoie na cadeira de rodas, não retire as muletas próximas dessa pessoa. Andar no ritmo dessa pessoa é um outro fator, onde eu não coloco para ela que eu sou mais ou menos do que ela. Então, nós tivemos aqui, nós temos colegas que são deficientes que trabalham conosco no Sebrae, e esses colegas, quando a gente sai, quando a gente está indo almoçar, a gente percebe que várias pessoas ficam para trás para andar junto com essa pessoa. Para quê? Para fazer com que ela se sinta parte de todo mundo. A gente fala, porque nós que não temos esse tipo de dificuldade, nós não percebemos o quanto é triste você ver todo mundo andando rápido na frente e você andando devagarzinho atrás. Parece que é uma coisa besta, mas não é. Pessoas com deficiência intelectual, não vamos infantilizar elas, não vamos protegê-la ela ao máximo, vamos deixar e falar para ela, literalmente, o problema que ela terá, tentar colocar os exemplos sempre no superlativo. Então, poxa, você vai ter ali o dedo ali, você pode se machucar forte, tentar sempre usar adjetivos não, que mostre para ela a importância que tem tudo aquilo que eu coloco para aquela pessoa. É um público muito que está em amplo crescimento, tá? A gente parece que não, mas eles sentem, na verdade, todas as pessoas com deficiência, eles se sentem, na verdade, reféns, eles se sentem, poxa, eu estou aqui parado na minha casa, eu queria estar em um restaurante, mas não tem nenhum restaurante que eu consiga ir, que eu vou me sentir bem. É assim que ele se sente. Então, é isso que eu tenho que mostrar para ele, que é ao contrário. A pergunta-chave, que eu já falei algumas vezes e vou continuar falando, como eu posso ajudá-los? Né? Como eu posso ser útil? Isso é uma questão muito importante, não importa se é com ou sem deficiência, como eu posso ajudá-lo? Qual a forma mais ideal? Né? O mini mercado, nós colocamos alguns exemplos aqui para poder mostrar para vocês como que é e adaptações simples que eu devo fazer no meu estabelecimento, que vão me trazer esse público para dentro da minha casa. Né? Degraus eu não posso ter dentro do meu estabelecimento. Ah, poxa, Renato, mas não tem um jeito, tem que ter lá o degrau. Beleza, ninguém está falando para ninguém sair quebrando tudo, mas eu vou colocar o quê? Vou colocar uma forma de um lado, uma rampa para subir com a cadeira de rodas, vou colocar iluminação nesse ambiente, se ele não tiver, vou colocar faixas reflexivas, vou colocar aquela fita com a cor diferenciada, que é branca e preta, para que todo mundo consiga identificar que existe esse degrau. Garantir o espaço livre de circulação de no mínimo 1 metro para que o cadeirante consiga virar a sua cadeira. Evitar ter somente balcões altos. Eu preciso não pensar somente no balcão, eu tenho que pensar que o cadeirante tem que entrar a perna dele debaixo desse balcão. Então, com certeza, são detalhes muito importantes, que é onde o Sebrae fala sempre. Eu vou quebrar tudo, vou ter que jogar todo o meu balcão fora? Calma, gente. É onde eu vou falando. O treinamento, o que mais vai envolver e trazer essa pessoa para dentro do seu estabelecimento novamente, são as pessoas e como essas pessoas vão interagir com eles. Então, poxa vida, entrou um cadeirante, o gerente vai lá, vamos lá, em que eu posso ajudá-lo? Não, eu estou aqui sozinho, quero olhar a loja. Opa, vai lá, manda bala. Não, gostaria de comprar alface, gostaria de comprar rúcula. Bom, vamos lá, vamos ajudar, pegar um funcionário, treinar o funcionário, colocar os funcionários, literalmente, os responsáveis para atender os deficientes, as pessoas com necessidades especiais. Evitar obstáculos no caminho. Então, o pessoal, às vezes, coloca, entrando na loja, põe aqueles
balcõezinhos que tem as promoções. Às vezes ele vai me trazer muito benefício em venda, mas às vezes ele vai fazer com que o cadeirante não consiga entrar e não volte mais no estabelecimento. Então são itens que parece que passem despercebidos, eles me tragam um resultado muito, muito ruim no futuro, tá? O caixa preferencial, eu tenho que pensar no caixa preferencial a altura dele. Eu estive recentemente em um estabelecimento que tinha o caixa muito alto. Então você pensa assim, poxa vida, eu tenho 1,90 m, que legal, adorei, gente, achei mó legal. Mas eu fiquei só imaginando se eu fosse um anão, né? Se eu tivesse 1,70 m, não, porque na verdade é tão alto que eu vou falar para a senhora, 1,70 m não consegue. Tem que ser maior, tem que ter até 1,80 m para começar. É legal para quem está do outro lado, mas a gente tem que perceber que quem banca o negócio é o cliente. Então, poxa, vou pensar em 1,70 m na população brasileira? Estou chutando muito alto. Os produtos que não comentei de maneira horizontal, eles impedem que todo mundo veja, que todo mundo tenha acesso aos itens. Nós percebemos que muito da venda de impulso acontece quando a pessoa pega, quando ela tem acesso a pegar esses itens na mão. Então, poxa, se o cadeirante não consegue pegar, ele perde, desiste de comprar aquele item e vai para a casa dele e pede para alguém comprar para ele. Infelizmente, é assim que acontece. Pisos antiderrapantes, isso eu já falei, a gente costuma falar milhares de vezes, nenhum ambiente tem que ter lugares com piso escorregadio. É onde nós temos que literalmente quebrar, sim, a nossa loja, se você perceber que oferece qualquer risco. Tá? As placas, os preços, tem que estar com as placas bem legíveis, de uma forma com que todo mundo consiga ter acesso a essa informação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos de deficiência visual, nós temos em torno de 8, 9 tipos de deficiência visual. Sendo que dessas deficiências visuais, algumas deficiências são melhores você ter o fundo escuro, outras é melhor ter o fundo claro. Porém, o que o Sebrae indica? O melhor é eu trabalhar sempre com o fundo branco e as letras em preto. É o mais simples possível, a letra mais clara possível, para que todo mundo consiga identificar e todo mundo tenha acesso. Oferecer as placas e preços em braille é muito interessante, mas gera um custo bem alto. Tá? A gente já percebe, nós já cotamos e, com certeza, muitas empresas desistem por essa questão do custo. Os refrigerantes, ou todo o tipo de refrigeradores, tem a porta de acesso, porta de correr, porque se nós chegamos em qualquer ambiente, poxa vida, o hábil, eu dou um passo para trás, beleza, agora se imagine numa cadeira de rodas. Então, uma brincadeira, brincadeira entre aspas, nós sugerimos muito, alugue uma cadeira de roda e tente andar no seu estabelecimento, tente comprar. Você vai perceber como eles se sentem, você vai perceber como que é. Toda a parte que eu tiver interna minha, que for, que nem no caso, comentei lá do Frios, ele tem que ter não só aquele som que muda, que altera, eu tenho que tentar proporcionar algum aviso visual também. Né? Lógico que tem lá a senha, mas talvez enquanto muda essa senha, piscar alguma coisa, ou gerar algo para que eu consiga chamar a atenção para esse público. Tá? O público mais complicado, os deficientes auditivos, por uma questão da própria deficiência deles, eles são quem mais se sentem alienados de todos. Então, quando eles perceberem que você se diferenciou por eles vão se sentir muito, muito atraídos. Não sei se vocês conhecem o Shopping Tatuapé, fica aqui na região leste de São Paulo, e tem uma população grande de pessoas lá que sempre frequentam aquele shopping de deficientes auditivos. O porquê que isso acontece, eu não sei, vou ser bem sincero, se tem alguma escola próxima, eu não sei. Eu sei que as lojas lá começaram a se preparar para isso. E a cada dia que passa, você pode voltar naquele shopping para você ver mais deficientes auditivos lá. Eles se sentem bem, se sentem acolhidos, as lojas já perceberam isso, tem lojas lá que se você vê na porta, tem aquele símbolo, que são 2 mãos, que você tem intérprete de Libras. Então, ajuda muito, e eles vão se sentir muito fiéis. Tá? Como falei inicialmente, com relação à cadeira precisar entrar, as bancas de frutas acontecem da mesma forma. A pessoa tem que colocar as pernas, ela tem que entrar embaixo para poder fazer a escolha desses itens. É isso que eu começo, que eu já falei algumas vezes. Poxa, eu vou ter que quebrar tudo. Não, eu tenho que, às vezes, colocar um funcionário ali, e ele perceba que alguém está com dificuldade, ele vai lá, ofereça ajuda, e tente, na verdade, fazer com que essa ajuda seja o mais
como posso dizer assim, ele não pode pegar na mão dessa pessoa, ele tem que fazer, poxa vida, você quer comprar tomate? Legal, qual tomate o senhor quer? Esse aqui, eu tô a sacolinha para tentar fazer com que isso seja, com que essa pessoa tenha uma experiência de compra, e não que a pessoa fale, eu quero tomate, tal tomate. Não, a pessoa às vezes ela quer escolher, quer pegar na mão, como todo mundo, ele quer se sentir assim, né? O estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência, isso muita gente quando vai no shopping fala, poxa, tem aquele monte de lugar de deficiente lá, e poucas vagas para pessoas, vamos dizer assim, sem deficiência. É onde a gente sugere, novamente, a gente coloca esse desafio para todos. Vá a um shopping e coloque, as mulheres que têm salto já devem entender como é andar, né, com salto alto, com uma limitação que vocês mesmos colocam pela beleza. Então, poxa, se eu estou com um salto grande, vocês conseguem andar vários quilômetros, por exemplo? Não. Mesmo, imagina um deficiente, né, que onde ele for, ele leva aquilo junto consigo. Então, com certeza, ter o estacionamento na porta ajuda bastante. Como já falei algumas vezes, eu ter o responsável e ter as pessoas treinadas para isso, e o cachorro, o cão-guia, o nosso grande amigão aí, ele com certeza ele pode entrar em todos os setores, tá? Tanto no setor alimentício, ele tem livre acesso. Se eu tenho uma loja, né, uma loja de roupa, vestuário, eu não posso voltar aqueles itens básicos, ter degrau no interior do meu estabelecimento, eu tenho que ter os corredores largos. Aqui nós não estipulamos 1 metro, nós colocamos já 90 centímetros. Se eu tenho um mercado, a pessoa tem que olhar, ela tem que ir para frente e para trás. Numa loja, com certeza, eu consigo diminuir isso para 90 centímetros, que eu consigo fazer com que com que a cadeira de rodas gire. As araras, aí é uma grande dificuldade em todas as lojas, porque se a pessoa tem deficiência, se ela é um cadeirante, por exemplo, às vezes ela não consegue pegar a roupa, ela não consegue ter acesso, eu também não vou conseguir pagar uma arara de forma com que a arara desça e suba de acordo com o meu cliente. Por isso que o que vai ter aí, gente, são as pessoas que vão estar do lado e vão não necessariamente pegar para ela, mas, poxa, como eu posso ajudá-lo? Ah, não, estou só olhando a loja, legal, bacana, qualquer coisa eu estou aqui. Ele vai lá depois e vai te pedir ajuda, porque ele entende como qualquer pessoa que esteja com um item mais alto do que ele alcance, vai pedir ajuda da mesma forma. Araras e mobiliários sem rodinhas, isso é uma questão que eu tive não vai fazer muito tempo em uma loja, a minha esposa foi provar uma roupa e as minhas filhas estavam brincando com puff com rodinhas. Aí eu fiquei só imaginando se fosse uma senhora para sentar naquele puff, porque quando nós vamos sentar, e nós temos qualquer tipo de mobilidade reduzida, nós nos apoiamos. Então, só de você se apoiar na cadeira ou qualquer item, a pessoa não é obrigada a saber que tem rodinhas embaixo. Não é obrigada. Ou seja, se ela fizer isso e ela cair e quebrar o braço, eu vou ter um processo, além de não atender esse cliente, eu vou ter um processo nas minhas costas. Então, com certeza, eu preciso ter esse item muito importante no meu estabelecimento. Os pisos escorregadios, todo mundo tem que ter pisos escorregadios. Os provadores, o pessoal coloca provadores de porta, né, provadores em PVC. Aí o Sebrae o Sebrae fala muito de colocar em cortina, porque com certeza a pessoa em cortina, mesmo que, poxa, porventura, pode sair, pode mostrar, o cliente que ele não queria mostrar, pode, tranquilo, mas eu não vou ter problema da pessoa se trancar lá dentro sem querer, eu não vou ter o problema, por exemplo, dele virar a cadeira de rodas e ficar preso, porque a cadeira de rodas pode prender, de forma com que ele não consiga abrir a porta. Então, eu tenho que perceber disso, tenho que perceber a questão da iluminação também. Aí, uma outra questão que o Sebrae hoje em dia indica que vocês tenham no seu ponto, opção de vários tipos de iluminação. Então, poxa, essa mulher ela está comprando uma roupa para usar à noite, eu tenho uma iluminação de uma cor diferenciada. Então, eu tenho o branco, e ela, ao apertar o botão, né, vou dizer assim, acenda a outra luz, ela consiga apagar e consiga verificar em 2 tons de iluminação como ela se sente com aquela roupa. Mas, inicialmente, quando a pessoa entra, tem que estar uma iluminação branca, uma iluminação forte, para que todo mundo consiga ver e consiga não cair. Evite prateleiras, balcões altos, que aí volta naquele mesmo exemplo que eu contei da papelaria, onde as pessoas que vão pagar não conseguem, né, conseguem ter aquele acesso. E essa experiência de compra, imagina que você cadeirante, consiga ter todo acesso, você comprou a roupa, está se sentindo super bem,
Poxa, que legal, encontrei a roupa que eu quero, encontrei tudo mais, cadê o balcão? Gente, está 1 metro lá em cima de mim. A experiência de compra que eu tive do início ao fim, ela foi jogada no lixo. Por isso que eu sempre falo que, assim, quem muda isso? As pessoas. Se eu tenho um balcão alto, poxa, eu não tenho dinheiro hoje para trocar, mas a maquininha de cartão de crédito, ela sai dali. Eu posso muito bem, estou atendendo a pessoa aqui, poxa, legal, eu sei que você é cadeirante, você não vai falar isso para ela, né? Mas você pega assim, poxa, eu trouxe até uma maquininha para você pagar. Ele vai olhar, poxa, ele traz para todo mundo, ele não vai pensar, ele está me excluindo. Não, ele vai pensar, olha que bacana, a maquininha está aqui para eu pagar, eu vou embora, que legal, que inteligente da parte dessa pessoa. Então, ou seja, todos esses fatores que nós colocamos aqui, as pessoas podem mudar. As pessoas, os seus funcionários podem fazer com que essa experiência seja algo muito, muito importante. As placas de preços de roupas têm que ter legíveis. O fundo branco e a letra preta, novamente, e letras grandes. Poxa vida, o cliente vai assustar com o preço e tudo mais da minha roupa. Aí é uma outra questão, aí vamos assistir um curso, uma palestra que fale sobre planejamento de vendas, de elaboração de custos e preços. O que nós estamos pensando aqui, o que nós, o Sebrae, sempre fala muito é, o cliente, quando ele percebe como ele está sendo tratado, como ele percebe que tudo que está sendo colocado, ele não está sendo enganado, com que toda aquela experiência de compra tem um começo, meio e fim, ele se sente bem. Então, esse preço faz com que eu, às vezes, com certeza tenha um relacionamento melhor com esse meu cliente. O cão-guia, ele tem acesso até onde? Até o banheiro, até onde a pessoa põe a roupa também. Ele avisa, por exemplo, para o cego, se o cego colocou a roupa errado. Então, se ele entrar e vocês ouvirem latidos também, ou qualquer tipo de barulho, não entrem, porque ele se comunica com o dono, tá? Muitas pessoas que têm cachorro pensam, como que é tão inteligente, mas eles são muito inteligentes. Para vocês terem ideia, um cão-guia custa em torno de $30 mil. Então, imagina o potencial. Chegou um cliente na sua loja com um cão-guia, você já sabe que o cara tem um cachorrinho ali que vale mais que um carro. Bom, eu tenho um restaurante, né, degraus da mesma forma, contando o exemplo lá que nós tivemos na festa de fim de ano. Evitar as mesas com pé central. Então, o pessoal, poxa, eu vou comprar uma mesa com um design muito legal, muito bacana, beleza, ok. Mas eu estou restringindo um quinto da população colocando por ter o meu design. Vale a pena? Não sei. Isso vocês, empresários, que têm que perceber. O vão entre, né, a altura em torno de 80 centímetros e a largura em torno de 70 centímetros. Para a cadeira entrar sem ter nenhum tipo de problema. Eu posso e devo ter, né, cadeiras com tamanhos diferenciados também, porque às vezes eu consigo atender tanto o baixinho como atender o cara mais alto. Que são essa parte aqui que são os adaptadores. Nós temos um exemplo, nós temos um cliente em Barretos, e ele contou, na verdade, para a gente que assim, vizinho do próprio restaurante, mora um casal de anão. E o casal esteve no estabelecimento dele, comprou, comeu. Aí esse cara, ele contou para a gente que assim, ele tinha os banquinhos em casa, levou os banquinhos e deixou lá. Na outra semana, ele viu o anão chegando, ele colocou o banquinho para o anão sentar, mas o anão nem viu. Falou que o anão subiu na cadeira, sentou, e o anão ficou, mas falou, o anão adorou. Aí o anão que ia uma vez a cada 15, 20 dias, começou a ir lá semanalmente. Imagina a felicidade de você, imaginando a cadeira estar lá em cima, como eu chego lá. E você vê ali que você tem um acesso, que alguém pensou em você. Você se sente diferente, você se sente muito mais privilegiado. O espaço adequado, né, para o cadeirante, no mínimo 90 centímetros, que não como restaurante, 90 centímetros já atende sem problema nenhum. O cardápio em braille e fonte ampliada. Então, eu estive em um restaurante em São Paulo que eu vou falar para vocês, eu toda vez que eu vou lá, eu chamo o garçom para perguntar o que tem de bom, porque eu não consigo ler nada. Porque, o ambiente é escuro, tudo mais e tal. Legal, bacana, mas o que muda nisso? As pessoas. No restaurante, a pessoa vai lá, eu falo, eu continuo indo nesse restaurante, mas é uma questão assim, por que eu vou lá? Porque a comida é boa e porque quando a pessoa chega para me atender, ele fala tudo, ele explica tudo que está lá. Quando eu comentei com vocês que ontem eu estive com aquele senhor deficiente visual aqui na feira, inclusive eu pedi a autorização dele para usar ele como exemplo, tá? Ele, na verdade, o que ele comentou, nós estávamos andando, ele quer montar um site, um rapaz chegou para ele e falou assim, legal, explicou para ele os produtos que a empresa dele tinha para poder oferecer para ele, e aí o cara ficava, tá vendo aqui?
Senhor, ele é deficiente visual. Ah, tá bom. Ah, mas tá vendo aqui? Pô, mas ele é deficiente visual, ele não vai conseguir te colocar. Então, é por isso que assim, as pessoas tornam, às vezes, uma venda legal, uma venda bacana, e um inferno. Porque, gente, imagina você, eu tive que falar, a gente ficou 15 minutos e falar 6 vezes, 7 vezes para o cara, que ele era deficiente visual. Mas vamos pensar, se nós fôssemos deficiente visual, o problema é que a gente teria. Alô, alô, som. Agora ficou um pouco melhor. Valeu, obrigado, hein? O cardápio em braille, aumenta um pouquinho, valeu. E a disposição no prato. Essa é uma questão que ensina você. Alô, 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 alô. Alô, alô, som. Imagina você fechando os olhos e a pessoa coloca o prato na sua mesa. Onde está o bife, onde está a salada? Como eu vou saber isso? Então, a questão é, quando chega um garçom e ele vai atender um deficiente visual, o treinamento que nós colocamos para ele, qual é? Então, há 2 modos de trabalhar com os deficientes visuais com relação à entrega de prato. Ou você fala para ele, às 8 horas, ao meio-dia, está o seu arroz, às 6 horas está o feijão, às 9 horas está o ovo. Mas, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que o meu pai nunca me ensinou a ler em relógio analógico, e eu nunca quis aprender, vou falar bem a verdade, então foi criada uma outra forma, onde você pega literalmente a mão da pessoa, que é a mais usada hoje no mundo inteiro, você pega a mão da pessoa e põe em cima e fala, aqui está o arroz, aqui está o feijão, aqui está o bife, aqui está a salada. Ele entende plenamente, ele conhece isso, e você vai depois falar para ele, do lado direito está a faca, aqui está o copo, tem que especificar para ele também o copo, se o copo está cheio, se o copo está vazio, se há mais refrigerante dentro da lata, por exemplo. Parece que são coisas bestas, né? A gente falando, fala, pô, mas é tão simples. Para a gente, né? Para eles, para quem não consegue enxergar nada, é onde eu desafio a todos, ir no restaurante e fechar os olhos. Self-service, por exemplo, vamos lá, né? Você tem, na verdade, entrando ali um senhor ou uma senhora, e eu, por exemplo, passei por uma cirurgia recentemente no braço, e para que eu segure na mão esquerda o prato e me sirva na outra mão, é trabalhoso. Eu imagino um senhor com 70, ou uma senhora, ou alguém com mobilidade reduzida, ou na própria cadeira de rodas. Como eu vou pegar na cadeira de rodas? Como eu vou pôr a minha cadeira de rodas para frente? Você tem que segurar o prato e tem que segurar o outro lado. Os bandejões que existiam antigamente, os self-service hoje não utilizam mais, onde você colocava a bandeja e escorregava a bandeja. Então, o que vai mudar isso? As pessoas. É alguém chegar e colocar, né, falar, vem aqui, dessa forma que funciona. Nós temos um colega que trabalha com a gente, é o Ronaldo, e ele trabalha na sede, que fica na Vergueiro, e na frente da sede tem um restaurante. O Ronaldo chega no restaurante, o dono sai todos os dias, gente. Ele trabalha lá, acho que há 12, 13 anos. O dono sai de trás do balcão, do caixa, vai lá, ô, seu Ronaldo, tudo bem? Tudo bom? Bacana. Vai comer aquele arrozinho, feijão? Vai, eu sei que o arrozinho você gosta embaixo. E vai criando todo aquele relacionamento. O Ronaldo, gente, ele nunca comeu em outro restaurante. Se vocês chamarem para ele para fazer um happy hour, ele quer fazer lá. O restaurante não abre aos finais de semana. Se abrisse, ele traria a família para lá. Ele tem um vínculo tão forte lá, que eu tenho certeza que quando ele se aposentar, ele vai lá para almoçar. Mas é questão de você saber, poxa, ele chega lá, a pessoa sabe como eu gosto, de que lado eu gosto do meu feijão. É questão assim, vai criando relacionamento, por isso que as pessoas, às vezes, fazem muito mais do que toda a estrutura que eu criei. Os balcões altos, novamente, não adianta eu criar o balcão lá em cima. Mas restaurantes, é aquela muita questão da pessoa leva a maquininha direto na minha mesa. Não esquecer, na verdade, de ter o acesso do cão-guia. O cão-guia, o deficiente visual quiser visitar a sua cozinha, o cão-guia entra junto com ele. Então, assim, o cão-guia ele tem acesso por lei a todos os lugares no Brasil inteiro. Não tem nenhum lugar que o cão-guia não possa entrar no Brasil. Os banheiros acessíveis é outro ponto interessante, onde muita gente acha que o seu banheiro é acessível. Então, poxa, eu coloquei aquele cano para a pessoa sentar, tudo mais e tal, como ele vai apertar a descarga. Então, você tem N fatores que você tem
para você que esse banheiro se torne acessível. O que nós, Sebrae, sempre falamos? Vou verificar a legislação, vou verificar todas as normas, mas eu vou me desafiar um dia a pegar, literalmente, amarrar as minhas pernas e tentar sair de uma cadeira de rodas e ir para o trono. Não é fácil. Nós já fizemos esse trabalho internamente. Assim, não é brincadeira, nós não fazemos isso para brincar. Nós fazemos isso para que nós consigamos sentir na pele o que as outras pessoas sentem, tá? Deixa eu só olhar o horário aqui, porque eu não sei se eu estou estourando, depois levo bronca. Vamos lá. Salão de beleza. O cadeirante, onde que ele corta o cabelo? Eu vou tirar ele e botar ele na minha cadeira? Não, ele corta o cabelo na cadeira. Ele sair da cadeira deles em caso extremo. Então, poxa, eu tenho ali, mas todo o meu salão, ele não é totalmente... Eu tiro a cadeira e ponho ele ali, a cadeira de rodas em frente ao espelho, e corto o cabelo dele. Lavatório. Hoje em dia existem lavatórios específicos para cadeirantes, mas, gente, vamos lá, eu não tenho dinheiro para comprar tudo mais, como é que eu vou fazer? Eu vou criar alternativas para atender bem essa pessoa. Vou jogar água, vou criar formas de que essa pessoa se sinta bem. Mas se eu puder, poxa vida, por que não investir em um lavatório especializado? Por que não investir em uma cadeira que seja leve, que eu consiga tirar ela, para que todo mundo consiga tirar a cadeira e colocar a cadeira de rodas? Isso com certeza sempre vai facilitar. Mas eu tenho que saber o quê? Chegou o cadeirante lá, eu não vou perguntar para ele se eu coloco ele em outra cadeira. Eu não sei, eu não sou, não entendo, mas os cadeirantes que trabalham com a gente falam que não é uma pergunta que se faz. Lógico que a gente vai sempre perguntar como eu posso ajudá-lo. Se esse for uma exceção, né, vamos que vamos. As portas, né, no mínimo 80 centímetros, nós já reduzimos começou com 1 metro, já reduzimos para 80, porque no salão nós sabemos que o espaço é limitado e com 80 centímetros e um pouco de ajuda ele consegue entrar, consegue sair. Maçanetas do banheiro, ou não importa onde quer que seja, não ser redondas. Tem que ser aquelas maçanetas estilo, que eu sempre troco o nome, tipo alavanca, que ela é muito mais fácil e também, porventura, se pegar fogo no meu estabelecimento, elas são muito mais seguras também. Não podemos também pensar no puxador em uma altura alta. Nós temos que pensar numa altura baixa. Tipo, eu altão, eu consigo abaixar sem problema nenhum para abrir a porta. Agora, um baixinho fica meio complicado ele conseguir pedir ajuda se ele está do lado de dentro do banheiro. Pisos antiderrapantes, isso em todo e qualquer tipo de negócio, para portadores de deficiência ou não posso ter. Os produtos, né, serem expostos na parte completamente vertical. Um outro detalhe é assim, quando eu for comercializar produtos, perceber em que tipo de produtos. Os produtos de forma redonda, por exemplo, quem tem mobilidade reduzida nunca comprará um tipo de shampoo ou esmalte, ou o que quer que seja, que tenha abertura redonda. Eles não conseguem abrir. Então, o que a gente tem que pensar? Poxa, eu tenho um salão de beleza, vou colocar um produto para vender lá, legal. Vou procurar os ovais, os quadrados, os redondos, eu sei que eu vou pegar e vou trabalhar com 80% do público, porque 20% não vai ter acesso a esses itens, tá? O vão livre de circulação de um metro, né, entre os aparelhos, né, entre a mesa, entre o lavatório e as cadeiras. Não posso, em nenhum momento, ter fios no meio do caminho, isso é questão de segurança, tá? A questão da segurança minha, não só pela questão dos deficientes. Não posso, água, é um estabelecimento, o estabelecimento salão de beleza, que exige a limpeza constante. Se eu não fizer a limpeza constante, estou colocando em risco a minha própria vida. Tá? Tem pessoas que eu conheço que caíram de altura normal e quebraram clavícula, quebraram perna. Minha mãe é um exemplo que minha mãe caiu da própria altura dela e quebrou a bacia com um tempão parada por escorregar na água dentro da minha própria casa. Então imagina se isso é no estabelecimento e a pessoa depois me processa. Então tudo aquilo que eu ia ganhar de dinheiro por uma falta por uma preguiça não, eu vou lavar tudo ali, não, calma, deixa assim, depois eu faço, a pessoa cai e meu negócio vai para o buraco. Balcão de atendimento, caixa, ter sempre aquele tamanho, né? Nunca tão alto, que nem aquela papelaria que eu comentei, e nunca tão baixo, para que nem alcance. O sanitário acessível, aí volta assim, todo cliente eu tenho que perceber até onde eu posso ajudá-lo ou não. No banheiro, como eu vou chegar para a pessoa e vou ajudá-la a sair, que é o momento que ela sai da cadeira para ela ir para
a privada ou lavatório. Então, é um lugar que eu não vou conseguir ter gente minha lá dentro para ajudar essa pessoa. Então, é um lugar que exige, sim, com que eu invista, exige, sim, com que eu tenha vale a pena, né, com que eu gaste meu dinheiro com isso. As sugestões que o Sebrae coloca, né? Então, imagine vocês, por exemplo, que eu tenho tudo isso, né? Poxa, eu fui lá, investi uma grana legal, bacana, o que eu vou fazer? Eu preciso avisar, né, que eu tenho tudo isso. Então, eu vou nas redes sociais lá e coloco, gente, estabelecimento tal, agora estou preparado, estou me preparando, fazendo essa e essa ação. O site acessível, o que é? Que nem eu comentei inicialmente, que a gente sempre, o Sebrae fala muito eu vou abranger 100%, legal, bacana. Eu vou criar o meu site, legal, vai custar 1.000 para fazer. Pô, mas quanto custa se ele for um site acessível? Às vezes custa 1.100, às vezes custa 1.050. O que é esse site acessível? É onde eu disponibilizo para que todo mundo consiga, via um programinha que os deficientes visuais têm, eles conseguem ler, eles conseguem ouvir tudo aquilo que está escrito ali. Então, com certeza, ajuda bastante. Fontes ampliadas. Então, nós temos no próprio site do Sebrae, tem como você ampliar as letras e tudo mais. Mas, se você ampliar muito a letra do Sebrae, você não vê nada. Assim, a casa de ferreiro, espeta de pau. Então, o que acontece com isso? A gente tem que perceber, né, dessa forma que entra a licitação de novo, para fazer o próximo site, o próximo já vai ter que vir de uma fonte que consiga ter fontes ampliadas. Tá? Comunicação em cor, contrastantes. Então, poxa, a minha empresa tem uma cor preto e cinza. Eu vou colocar preto e cinza lá. Legal, bacana, mas o que eu for escrever, eu tenho que mudar a cor. Se eu colocar preto e cinza, legal, bacana, eu vou trabalhar com 80% do meu público. Beleza, 20% estou falando, isso não me interessa. É por isso que existe essa palestra, para mostrar para vocês que eu tenho que trabalhar 100% do meu público e não 80%. Tá? Equipe, treinar toda a minha equipe. Então, toda a equipe, poxa, tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade, aquelas que têm mais facilidade. Eu tenho que saber quem são essas pessoas. Então, falar quem gostaria de trabalhar, quem gostaria de fazer isso, quem gostaria de fazer aquilo. Você vai percebendo quem tem mais facilidade, quem gosta mais da coisa ou não. Então, isso você vai tendo, né, esse feedback. Mas todos eles precisam estar treinados, principalmente na identificação desse público. Poxa, chegou uma pessoa aqui, eu estou falando com ela, não está entendendo nada. Vai embora daqui. É um cliente. Você está falando para o cara ir embora dali, a família dele inteira vai embora dali. Porque, às vezes, ele fala em libras, às vezes ele está lendo o que você está falando pela boca, mas não está conseguindo se comunicar com você. A questão que precisa ter muito aí, que é ter a sua equipe treinada para ter paciência. É atender velhinhos, é atender idoso, é atender... quando eu falo velhinhos e idoso, porque tem muitas pessoas que com 60 e poucos anos já se consideram idosos, e tem pessoas que com 70 anos que não se consideram. Então, elas precisam de ter esse apoio. Né? Você consegue, por exemplo, fazer parcerias com escolas de Libras, para que você treine a sua equipe dentro dessa escola de Libra, 1 ou 2 pessoas. Você pode fazer, poxa, eu te dou material nisso, e às vezes essa parceria te traz resultado depois, porque vão saber que ali dentro tem alguém treinado em Libras. Tá? Os benefícios para vocês, empresários. Né? Primeira coisa, melhorar o atendimento frente a frente, atendimento de pessoa a pessoa. No marketing, nós dizemos que isso é o one-to-one. Então, isso foi colocado em 2002, 2003, onde Peter Drucker colocou, falou assim, você tem que atender cada cliente como se ele fosse único. Legal, bacana, desde que ele enxergue, desde que ele consiga se locomover, não. Você vai atender ele como se ele fosse único totalmente. Por isso que existe toda essa preocupação. Eu vou atrair novos consumidores com essas mesmas características. Eu tenho certeza que vocês facilmente entram no Facebook e colocam lá no grupo de comunidades, por exemplo, deficientes visuais, deficientes ou cadeirantes, existem grupos específicos. Se eu falar para eles, gente, vai no restaurante tal, porque lá você vai conseguir, né, ter a dignidade que você precisa, com certeza todo mundo vai ir na mesma forma. Imagem da empresa amplamente acessível, isso é com certeza o dia a dia vai trazer essa imagem nesse público. Eu vou, né, ter a minha equipe ser diferenciada com relação às demais. Então, imagina que eu vou ter equipe totalmente com essa paciência, então ela vai ouvir mais o cliente e, consequentemente, ela vai vender mais e vai trazer mais retorno para mim. Eu vou trazer novas oportunidades, então eu vou sempre pensar que, poxa vida, então, que
produto que eu não tenho na minha loja que seja focado nisso. Então, nós temos um exemplo muito forte nisso, que nós temos as roupas que são especializadas em público portador de deficiência, específico para cadeirante, por exemplo, assim como nós temos para evangélicos, nós temos todos para gordinhos. Então, nós temos para cada nicho, nós temos um subproduto. Então, se eu vou atender esse público, o que eu posso oferecer ainda mais? E esse público vai se tornar fiel, porque a pessoa vai pensar assim, se eu me torno digno entrando no estabelecimento X, por que eu vou conhecer o Y? Se eu vou chegar lá, talvez o balcão vai ser alto, talvez eu não vou ter cadeira, talvez eu não vou conseguir. Outra coisa, né, para o cliente, né, como o cliente vai se sentir, como vocês se sentiriam se você estivesse no lugar dele? Seriam valorizados, vocês se sentiriam, poxa, eu sou independente, eu tenho segurança. Nós temos lá, né, na nossa sede, todo mundo sai da Vergueiro e vão até, se não me falha a memória, na Aclimação. Porque é somente lá que tem um restaurante que eles fazem happy hour toda sexta-feira, que 2 cadeirantes que trabalham com a gente se sentem confiáveis, né, e seguros para ir. E eles vão perceber que, eles percebem que, poxa, eu tenho lá naquele restaurante, eu tenho todas aquelas necessidades são atendidas. Por que eu vou procurar o próximo? Então, todo mundo que está lá no Sebrae fala, poxa, qualquer restaurante me atende. Se aquele só atende o Ronaldo, só atende o João, não lembro o nome da outra pessoa, por que não? Por que eu não ir para ajudar ele? Vamos embora, lá ele vai se sentir melhor, vamos todo mundo junto. Eu vou, né, perceber a referência no negócio, então, poxa, vou saber, eu como cliente, né, vou saber que eu faço parte de todo o processo de comercialização, ou seja, eu não vou precisar de ninguém lá comprar para mim, eu posso chegar em você e falar quais são as minhas necessidades. Tá. E a conveniência, né? Então, ou seja, é conveniente para mim ir nesse lugar que eu terei todas as minhas necessidades atendidas. As dicas finais que o Sebrae coloca? Eu posso pesquisar sobre desenho universal e a norma que nós trabalhamos, que é a norma oficial, que é a ABNT 9050/2015. Nós, no Sebrae, nós temos consultores que já estão treinados e capacitados juridicamente para poder atendê-los, literalmente, para exigências da ABNT. Mas nós imaginamos que o desenho universal seja o mais interessante, onde você vai perceber quais são os detalhes que eu posso colocar na minha loja que vão trazer diferencial para todo mundo. Por isso que é legal o nome, desenho universal. Eu vou fazer uma lista de colocar quem serão os responsáveis e planejar em cima disso. Vou ouvir, né, todos os meus clientes que já são preferenciais para poder ter um bom retorno. Até parou lá, gente, que já deu tempo, cai tudo. E depois eu vou divulgar tudo aquilo que eu fiz. O que adianta a gente brinca muito no Sebrae, que a gente fala que a gente tem que botar o ovo, você não cacarejar depois. Uma questão que o Sebrae coloca dessa forma de você trabalhar os 100%, é que você nunca vai saber quando entra na sua loja um portador de deficiência. Pode muito bem, se eu entrar na sua loja, por exemplo, você vai achar que eu tenho deficiência, senhora? Eu sou cego de um olho. Eu faço toda a palestra e enxergo muito mal do outro. Em nenhum momento eu quero sentir mais ou menos do que ninguém. Eu só quero chegar na mesma loja que a senhora, que o senhor, tudo mais e tal, e saber quanto custa cada item. É isso que eu quero. Eu não consigo. O que a gente vai fazer? Você vai criando alternativas. Então, todo mundo cria. Eu pego meu celular, às vezes é muito pequeno, tiro foto e vou dando zoom. Mas o que eu quero mostrar para vocês? As pessoas chegam lá, quando chego numa loja, por exemplo, e vejo o pequenininho ali, eu não chego a pessoa e falo, gente, poxa, eu não chego nada desse aqui, esse aqui está mal também, mas eu não chego nem em tom de brincadeira, nem em tom sério. Eu falo, quanto custa tal item? A pessoa às vezes olha na nossa cara e fala, você não está vendo? Eu viro as costas e vou embora. Juro para vocês, não é por questão do meu problema, não é por questão pontual minha, a questão é, o que eu sou para essa pessoa? Nada. Para essa empresa, eu não sou nada. Então, se eu sou nada, eu vou ser nada mesmo. Ele não vai ganhar R$1 comigo. Então, eu viro as costas e vou embora. Por isso que a gente sempre coloca assim, vamos trabalhar os 100%? Vamos perceber tudo que a gente pode fazer para que o nosso dia a dia, a gente torne a vida dessas pessoas, não só dessas 20, de todo mundo especial. Tá bom, gente? Obrigado por terem vindo, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição.